Boa noite, irmãos. Que bom que estamos reunidos mais uma vez juntos para recebermos um pouco mais do Senhor mesmo nessa noite. Certamente, se os irmãos têm recolhido o seu maná diário diante do Senhor, já o têm ouvido, né? O Senhor tanto tem falado a nós individualmente, mas agora numa porção diferente, porque estamos aqui juntos, reunidos. Então, sem dúvida, há um discernimento maior, há um falar mais específico, conduzindo-nos como igreja. Então, irmãos, nós devemos sempre estar felizes por estarmos aqui. Que, de fato, a preciosidade de estarmos reunidos nunca se perca em nossos corações, né? Haverão tempos difíceis, há tempos temos ouvido sobre isso. Haverão tempos difíceis, onde certamente as provações aumentarão no que diz respeito a estarmos reunidos em um mesmo lugar. Mas o Senhor há de nos sustentar, o Senhor há de nos fortalecer, o Senhor há de nos dar uma capacitação especial para esses dias, onde nós, do testemunho do Senhor. Então, irmãos, que possamos nos sentir felizes assim nessa noite e pedindo ao Senhor que fale mais uma vez aos nossos corações. Nós já vamos para o texto de Jó, capítulo 30 e 31, que eu ainda tenho algo a colocar no capítulo 30, mas antes eu entendi do Senhor de abrir a reunião de hoje com dois textos que estava meditando nessa semana e que obviamente vai se conectar também, tanto com o falar das jornadas, do caminho para o cumprimento do eterno propósito e também no que diz respeito ao livro de Jó. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem a esses versos que iremos ler agora na abertura. Então eu convido os irmãos a abrir comigo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, nós vamos ler dos versos 29 a 31. Podem anotar, irmãos, como uma continuidade mesmo no estudo de Jó, viu? Os textos não estarão desconexos. Atos capítulo 17, versos 19 a 31. O contexto aqui, os irmãos já conhecem. Nós temos o discurso de Paulo em Atenas, né? O espírito de Paulo então vai se revolver diante daquela idolatria existente na cidade, e ele então vai trazer um discurso aí confrontador para aqueles religiosos que estavam ali. Ele vê um altar, isso está no verso 23, ao Deus desconhecido, e então ele vai dizer que é esse precisamente aquele que ele estava anunciando. Mas o contexto é lindo, há muitos detalhes, mas vou me ater aos versos 29 a 31. Diz assim: observem a intrepidez, a ousadia de Paulo em meio a uma cidade que era tida como um berço de sabedoria da época, Atenas, né? Quantos filósofos, quantos estudiosos haviam ali, e palavras. Nós não podemos perder o contexto, porque é lindo por isso. Paulo vai se levantar confrontando, e ele diz assim, verso 29: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aquilo que Paulo estava vendo ali, toda aquela idolatria. Mas agora é que me interessa. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Palavra importante aí. Deus está notificando aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto, agora observem, irmãos, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. E aí nós temos o com, né? Está assim na sua Bíblia. Há de julgar o mundo com. Segundo os manuscritos mais antigos, mais próximo do original, nós temos então, aí não deveria ser um com, mas um em. Não é que está errado, mas traz um sentido mais completo. Então deveria ser: há de julgar o mundo em justiça. E aí na nossa versão está: por meio de um varão. No original deveria ser: em um varão. Então ficaria assim o verso: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça, em um varão que destinou e acreditou, significa que ele deu crédito, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. De quem Paulo está falando? Quem é esse varão, irmãos? Cristo. Cristo é o varão, medida de Deus.
Então, de acordo com esse texto, Deus preparou um dia onde Ele há de medir todas as coisas pela sua vara de medir, que é Cristo. Está claro o texto? Todas as coisas um dia, está apontando para um aspecto futuro, irão ser medidas por Cristo. Então observe que a régua é alta, é grande. Mas agora eu gostaria de trazer um outro aspecto que cabe a nós como igreja. Aqui nós estamos tocando todas as coisas. Todas as coisas um dia serão medidas pelo varão medida de Deus, que é Cristo. Agora nós vamos a Apocalipse, capítulo 1. Esse falar então de Atos 17 é um falar geral, que envolve todas as coisas. Agora nós vamos para um falar específico para a igreja, que essa é a cena de Apocalipse capítulo 1. Então, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler dos versos 19 a 20. Gostaria que os irmãos fizessem uma leitura atenciosa, juntamente comigo. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20. Diz assim, Apocalipse 1, de 9 a 20. Eu tinha falado 19? Perdão, irmãos, tá? É 9 a 20. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi. Aí nós já falamos que essa é uma cena única, é a única vez que isso acontece nas Escrituras. Por detrás de mim, grande voz como de trombeta. O Senhor sempre nos outros lugares vai se apresentar pela frente, aqui Ele se apresenta por detrás. Nós já ouvimos isso, né? Dizendo, verso 11: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, olha as palavras, irmãos: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, essa cena ela é linda e rica em detalhes. Os irmãos veem que há muitos aspectos dentro dessa visão que João teve. Mas o que eu gostaria de ressaltar é, de acordo com a interpretação que o próprio texto nos deu, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia, né? Que está descrito para nós no verso 11: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já vimos que nessa cena, João, o último apóstolo, ele está ali olhando para as 7 igrejas e preocupado com o testemunho do Senhor. Todos esses detalhes os irmãos já ouviram, ou da minha boca ou da boca do pastor aqui também. Ele está preocupado com o testemunho do Senhor. O nosso Senhor então aparece por detrás dele, como que dizendo: João, tira o foco das igrejas.
É eu que estou passeando entre as igrejas e cuidando das igrejas. Essa é a cena que João viu no capítulo 1. E o que vai acontecer no capítulo 2 e 3, irmãos? Aquele que é o varão medida de Deus, de Atos capítulo 17, ele vai passear entre as suas igrejas e ele vai agora medir as suas igrejas. Irmãos, o que eu gostaria de aplicar aqui para nós? Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, esse deve ser o desejo dos nossos corações. Que o Senhor se ponha em nosso meio, passeie em nosso meio e Ele possa medir as nossas vidas. É isso que está acontecendo todas as vezes que nós estamos em torno do livro de Jó, das jornadas e do caminho para o cumprimento do eterno propósito de Deus. O Senhor está passeando em nosso meio e Ele está medindo as suas igrejas. Todas, irmãos, os confrontos, todas as exortações que nós temos recebido como igreja aqui, é o Senhor medindo a sua igreja. Claro que junto com a exortação, o Senhor sempre equilibra com o consolo. Não é assim que Ele faz, irmãos? O Senhor sempre faz assim. Assim nós vemos também quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto de Apocalipse. Porque se os irmãos depois lerem o capítulo 2, os irmãos vão ver que o Senhor tanto vai medir, num aspecto de apontar aquilo que havia de errado com aquela igreja, com aquela assembleia local, e Ele vai usar a seguinte expressão: tenho, porém, contra ti. Das 7 igrejas, apenas 2 nós não encontramos essa expressão, né? Mas juntamente, irmãos, e aqui está o aspecto do consolo, juntamente com essa notificação do Senhor do tenho, porém, contra ti, o Senhor faz promessas aos vencedores. Então o Senhor equilibra a exortação com o consolo, com a promessa, né, vinda da parte dele. Então, o que eu gostaria de aplicar dentro do que irei compartilhar hoje, irmãos? Eu gostaria que tudo que nós víssemos tenha como pano de fundo esse falar inicial. O Senhor tem passeado em nosso meio e Ele tem mostrado, irmãos, que ainda há muito de autoglorificação em nós, de autopiedade em nós e de autojustificação, tanto em nós, irmãos, como também em nosso meio, no que diz respeito aos nossos tratos uns para com os outros. Porque, irmãos, como já disse e repito sempre, o Espírito não joga, não lança palavras fora. Ele é preciso. Quando nós olhamos para esses falar do Senhor às 7 igrejas, nós vemos que a cada uma Ele tem um falar específico. Se os irmãos lerem o contexto do capítulo 2 e 3, os irmãos vão ver isso. Para cada assembleia local, o Senhor tem um falar específico. Obviamente que esse falar específico se conecta com um todo. Compreende? Mas, irmãos, não percam o aspecto local. Por que estou dizendo isso? Porque o Senhor está passeando em nosso meio. E talvez o que Ele esteja trazendo para nós aqui não esteja necessariamente no mesmo ponto que em outras assembleias. Porque para cada assembleia o Senhor traz um falar preciso. Então, se nós estamos estudando o livro de Jó, não pense que nós estamos fazendo isso para efeito de conhecermos mais do livro, para sabermos mais esboço, para termos mais doutrina em nossa... Não é esse o intuito. O Senhor tem de fato nos mostrado que há muito de autoglorificação, autopiedade e autojustificação em nosso meio. E isso tem sido um obstáculo para o Senhor avançar nas nossas vidas. Por isso eu abri lendo esses 2 textos. O Senhor um dia há de julgar todas as coisas, irmãos, mas o Senhor já começou a medir a sua igreja. Nós, irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse 2 e 3, o contexto ali é o contexto dos vencedores. E remete principalmente aos últimos dias. O Senhor tem olhado para a sua igreja hoje e tem buscado vencedores. Mas para que nós, irmãos, sejamos encontrados nestes, nós precisamos abrir mão de uma vez por todas do nosso eu e permitir que a cruz opere em nós profundamente. As coisas vão se acentuar.
Os desafios vão aumentar, irmãos. Nós já temos ouvido isso. Tudo irá convergir para que nós nem tenhamos mais esses momentos juntos como igreja. Por exemplo, na realidade do metaverso que temos já falado. E aí, irmãos? Como está o seu coração para enfrentar os obstáculos desses dias que temos vivido? Você tem conseguido discernir os passos do Senhor? Aonde está o Senhor nisso tudo? Será que nós em algum momento estamos indo na mesma mão que os demais? Tenhamos cuidado, irmãos. É tempo sim de um trabalhar mais profundo do Senhor em nossas almas. O Senhor deseja isso. Mas como veremos hoje, por isso eu vou até retornar depois para o capítulo 30, o Senhor precisa, irmãos, que nós abramos mão de uma vez por todas dessa vida do eu. Que nós voluntariamente nos acheguemos diante dele, porque a cruz não é imposta, ela é proposta. Então nós precisamos chegar diante dele e falar: Senhor, trabalha a minha vida. Eu não quero ser guiado pelas minhas emoções. Eu não quero ficar levantando desculpa, justificativa diante de ti. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ser guiado ou tentar compreender tudo. Que como veremos, irmãos, o Senhor está muito além da nossa pequena compreensão. Quando nós entrarmos nos capítulos 38 em diante, nos discursos de Deus, nós vamos ver que o Senhor faz 73 perguntas a Jó, e Jó não responde nenhuma. Porque o Senhor está muito além do nosso alcance limitado, irmãos. Nós precisamos dar um passo a mais e chegarmos no ponto onde nós descansamos em suas mãos, quer compreendamos ou não, onde nós obedecemos, quer vejamos ou não. O Senhor requer isso de nós, irmãos. Compreende? Então, tendo esse falar inicial, irmãos, eu ainda vou complementar com algo mais. Quando nós entrarmos hoje, pouco a mais nos capítulo 29 também entra, no capítulo 30 e 31, nós vamos ver que Jó, ele sempre está focado no externo, em atos, em coisas que ele fez diante de Deus. Mas o Senhor está medindo o coração. O trabalho que o Senhor está fazendo conosco hoje como igreja é um trabalho principalmente de medir os nossos corações. O Senhor não está focado, irmãos, apenas no externo. Obviamente que também toca essas questões, mas o principal trabalho do Senhor é um trabalho que toca o nosso coração. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender, irmãos, que o olhar do Senhor é esse olhar capaz de perscrutar o íntimo do nosso ser, assim como foi com Jó. Diante dos homens, Jó era grande, Deus estava sondando o coração dele, e ali dentro o Senhor via que havia muitas impurezas mesclado com essa maturidade que Jó tinha diante dele. Da mesma forma é conosco, irmãos. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, é lindo também, porque lá a visão que João teve, ele viu aquele que tem olhos como de chamas de fogo. Não é assim, irmãos? O olhar do Senhor não mudou. Os seus olhos ainda são olhos como de chamas de fogo. Um olhar, porque fogo sempre aponta para a purificação. O Senhor, quando olha para nós com suas chamas de fogo, Ele não visa, irmãos, descartar-nos. Não é isso. O Senhor, quando olha para nós com seus olhos como chama de fogo, Ele visa nos purificar. Ele está olhando com seu olhar preciso, dizendo: há impurezas aí, tenho porém contra ti. Abra mão das suas motivações pessoais, abra mão da sua vida do eu, abra mão das suas justificativas, abra mão da sua autopreservação, venha a mim. Porque, irmãos, como já temos dito, tudo aquilo que nós perdemos não é nada perto daquilo que iremos ganhar, que é Ele mesmo. Jó vai compreender isso no final, irmãos. Mas o que eu gostaria também de deixar aqui registrado, irmãos, é que nós não precisamos passar necessariamente pelos mesmos caminhos que Jó passou. De alguma maneira o Espírito tem nos alertado, irmãos. Talvez o nosso caminho pode ser mais curto, com menos sofrimento, porque muitas das coisas que nós passamos, irmãos, é por escolhas nossas, é por uma luta que nós temos com o Senhor, ainda preservando o nosso eu, é não querendo ir para a cruz. Compreende?
Irmãos, o lindo e a segurança que nós temos, é que quando nós olhamos para Apocalipse 1,17, os irmãos podem acompanhar aí no texto ainda, nós já vamos para Jó, mas eu preciso dar essas palavras iniciais. Quando nós olhamos para Apocalipse 1,17, dentre tantas verdades que João ouviu, ele ouviu o seguinte da boca do Senhor. Ele ouviu: não temas. Logo depois ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Qual é o sentido dessa frase, irmãos, que o Senhor está dizendo para João? Lembre-se, João está preocupado com as igrejas. O Senhor falando: João, volta para mim, fica com o seu rosto em mim, é eu que cuido das igrejas. Nesse contexto, o Senhor vai dizer para João: eu sou o primeiro e o último. Um dos sentidos do que o Senhor está querendo dizer com essa frase, irmãos, é que se Ele começa algo em nossas vidas, Ele vai terminar. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que começo e eu sou aquele que termina. Ele está dizendo: João, você não precisa ficar se preocupado não, porque quem está fazendo algo sou eu, e se eu comecei, eu termino. Mas irmãos, e aqui é o que toca a nossa responsabilidade, como isso se processará em nossas vidas? Porque sim, Ele vai começar e Ele vai terminar, mas de que forma isso se processará em nós, irmãos? Com muita resistência do nosso eu? Com muitas justificativas? Com muita autopiedade? Como isso se processará nas nossas vidas, irmãos? Compreendem? No que toca à soberania, ao falar final do Senhor, Ele é aquele que começa e aquele que termina. Mas há a nossa responsabilidade neste meio, porque o avanço do trabalhar do Senhor nas nossas vidas dependem de uma resposta da nossa parte. Então, se hoje, como Assembleia, temos ouvido do Senhor, tanto como temos ouvido, Ele vai aguardar uma resposta da sua parte e uma resposta da minha parte, para que Ele possa avançar conosco. Se nós não damos uma resposta a Ele, Ele aguarda. Ele não pode avançar conosco. E como nós veremos em detalhes tão maravilhosos ainda no livro de Jó, como isso se processa, irmãos, de maneira tão linda. O Senhor, um soberano, mas ao mesmo tempo gentil, cuidadoso, longânimo, paciente, aguardando uma resposta nossa. Oh, irmãos, que nós possamos nos apropriar dessas palavras que temos ouvido. Então, agora sim, nós vamos ao capítulo 31 inicialmente, depois vou ter uma palavra de oração e assim continuaremos. Jó capítulo 31. Gostaria de ler apenas o verso 35. Jó 31, 35. Diz assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Observe que a cena desse capítulo 31 é uma cena judicial, né? Jó está chamando Deus para o seu tribunal. Essa é a cena de todo o capítulo 31. Depois nós vamos construir algo. Gostaria de orar, então nós vamos prosseguir um pouco mais com a ajuda do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é sempre bom. Independente de como nós reajamos ao teu trabalhar, o Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre firme, o Senhor tem propósito em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso. Senhor, tenha liberdade para passear em nosso meio nessa noite. Se tiver que falar, tenho porém contra ti, que assim seja. E por outro lado, Senhor, nós também te agradecemos porque o Senhor equilibra isso de uma maneira tão maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que falam, tenho porém contra ti, o Senhor diz, ao vencedor. Ó Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós nos achegamos diante da tua palavra, confiados unicamente em ti, de que o Senhor há de nos ensinar, há de tomar a tua palavra e falar a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, pelas outras ministrações que temos ouvido, Senhor. Teu falar tem sido tão pontual, Senhor, tão urgente.
porque de fato nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a tua vinda, Senhor. E o Senhor tem desejado um coração inteiramente seu. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Agora sim, irmãos, nós vamos ao livro de Jó. Entendendo do Senhor, também ouvindo o pastor também, e meditando novamente nesses capítulos, nesse capítulo 30 principalmente, que nós lemos do capítulo 31, mas entendendo ainda do Senhor que há algo que faltou ser preenchido, não necessariamente algo que faltou ser preenchido, mas devido à urgência que o Senhor tem tido nesse falar dos capítulos 29, 30 e 31, entendido o Senhor, irmãos, em retornar ao capítulo 30, e antes de prosseguirmos ao capítulo 31, que se o Senhor permitir nós faremos isso hoje, antes de prosseguir para ali, eu gostaria de colocar o capítulo 30 de uma maneira mais organizada, para que os irmãos possam anotar, fazer suas considerações, porque a autopiedade, irmãos, é de fato um mal terrível. E se o Espírito tem trazido isso para nós, é porque tem havido isso em nossas vidas. E esse é um obstáculo para o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Então, meditando, pedindo ao Senhor clareza, também recebendo ajuda de outros irmãos, procurei organizar aqui no esboço algo mais do capítulo 30, e quem sabe, irmãos, nós podemos ter um pouco mais de discernimento juntos como igreja, um pouco mais de clareza, na medida que nós formos reunindo esses pontos do capítulo 30. Na semana que estivemos em torno desse assunto do capítulo 30, nós tocamos em basicamente todos os pontos que eu irei citar de uma maneira organizada, porém nós não organizamos. E entendendo do Senhor a urgência desse assunto, então nós vamos organizar para juntos nós irmos aos pés do Senhor como igreja, certo? Então, os irmãos podem colocar assim aí nas anotações: divisão do capítulo 30. E entre parênteses, irmãos, coloquem assim: a autopiedade resulta em agressividade. Lembra que nós tocamos nesse ponto? Nós falamos que a autopiedade, quando nós olhamos para ela é tão sutil, porque se há alguém em nosso meio em autopiedade, quando nós olhamos para essa pessoa, transmite a nós um ar de fragilidade. Não é isso, irmãos? É aquela pessoa: estou sofrendo, coitado de mim, sabe? Uma autopreservação. Essa é uma marca característica da autopiedade. Quando nós olhamos, nós vemos fragilidade. Mas, irmãos, conforme nós vamos organizar hoje também, os irmãos vão poder ver isso mais claramente. A autopiedade não resulta em fragilidade, mas em agressividade. Jó, no capítulo 30, ele vai, devido a esse desejo de preservar-se, levantar falas agressivas contra o próximo e contra Deus. Qual a aplicação disso para nós, irmãos? Vida de igreja. O Senhor deseja trabalhar em nossas vidas. O Senhor está propondo para nós o caminho da cruz. Nós não queremos ir à cruz, nós queremos nos preservarmos. O que nós fazemos? Nós desviamos o foco para o outro, acusando o outro, falando do outro. Compreende? Isso é marca característica da autopiedade. Quantos irmãos e irmãs desistiram de estar até mesmo aqui por conta de outros, porque olharam para outros, porque acusaram outros, quando o Senhor estava querendo trabalhar suas próprias vidas? Compreende? Então, irmãos, nós vamos colocar da seguinte maneira, bem organizado assim: capítulo 30, verso 1, parte A. Os irmãos coloquem embaixo. Aí, se os irmãos quiserem colocar um ponto 1 ou não, tanto faz, tá? Eu vou citando pontos por pontos, os irmãos vão organizando aí como num esboço. Capítulo 30, verso 1, parte A. Nós temos autopiedade. Aí embaixo os irmãos coloquem capítulo 30, verso 1, parte B. Eu não vou ler novamente porque nós fizemos a leitura de todo esse capítulo juntos, então eu vou apenas citar para nós estarmos meditando.
Então, capítulo 30, verso 1, parte B, a verso 8. Conseguiram compreender? No primeiro ponto, então, nós pegamos apenas a parte A do verso. No segundo ponto, nós pegamos a parte B, do verso 1 até o verso 8. E o que nós temos nessa porção? A agressividade contra os homens. É interessante, irmãos, que a primeira reação, quando nós estamos imersos na autopiedade, não é necessariamente um falar direto a Deus, é um falar direto a outros. É assim que a autopiedade se levanta em nosso meio. Terceira, então, divisão. Capítulo 30, verso 4 ao verso 18. Não. Na minha anotação aqui eu tenho do verso 4 ao verso 18. A autopiedade. Ah, perdão. É isso mesmo. Estava olhando a outra parte, é isso mesmo. 30, verso 9 a 18. Perdão, irmãos. Vou até corrigir na minha anotação aqui que eu também errei. Obrigado, pastor. Então, 30, verso 9 a 18. O que nós temos? A autopiedade novamente. Próxima divisão. Versos 19 a 24. A agressividade contra Deus. Então observe a loucura de uma pessoa imersa em autopiedade. Primeiro ela se volta aos homens. Para tirar o foco do trabalhar da cruz de si, ela culpa outros, aponta para outros. Agora há um avanço. Agora ela sai também da esfera, além de falar contra outros, agora o seu falar é diretamente contra Deus. Olha a loucura que nós podemos chegar. E não se engane, irmãos. Por quê? Porque quem está passando por isso era Jó. Jó era muito mais maduro do que nós. Ouvi um irmão dizer que vocês podem ficar... Eu ouvi um irmão dizer, eu achei muito interessante, que ele fala assim: pode ficar tranquilo, porque você não vai sofrer como Jó, porque você não é maduro como ele. E isso é verdade. Porque o Senhor, Ele prova nos trabalhos de acordo com a medida da nossa maturidade, da medida da vida que nós temos dele. Mas, irmãos, Jó não estava livre disso, e ele caiu nisso. A pergunta é: será que nós não podemos cair? Próxima divisão, capítulo 30, verso 25. Jó compara a sua piedade com a piedade de Deus. Se eu anotei mais algo errado, pode me ajudar, viu? Então, depois os irmãos façam a leitura desses versos, meditando aos pés do Senhor nesses aspectos que são práticos e, quem sabe, existentes em nosso meio. Porque se nós cremos, como nós falamos inicialmente, que o Senhor se põe em nosso meio e é Ele quem mede as suas igrejas, então nós temos que aceitar que não há erro da parte do Senhor no que diz respeito a nós. Se é Ele quem está dando o veredito sobre nossas vidas, então nós precisamos acreditar que de fato tem havido isso em nosso meio. Então o que cabe a nós, irmãos? Irmos aos pés dele em arrependimento e pedir a ele que mude-nos, que transforme as nossas vidas. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. Então, agora no final do capítulo, o que nós temos? Nós vamos pegar novamente agora. Agora os irmãos coloquem um subtítulo aí, que vai facilitar na organização aí. Vai continuar na divisão, no esboço, certo? Mas agora coloquem um subtítulo embaixo aí, que vai ajudar agora nos próximos versos. Coloquem assim: 3 passos destrutivos da autopiedade. 3 passos destrutivos da autopiedade.
Eu vou explicar isso, irmãos, para facilitar os irmãos o que significa essa expressão. Então os irmãos colocam entre parênteses da seguinte forma: quando a cruz não encontra lugar para avançar em nós. Fecha parênteses. 3 passos destrutivos da autopiedade. Entre parênteses. Quando a cruz não encontra lugar para avançar em nós. Fecha parênteses. Então, lembra que a autopiedade, ela fala principalmente de uma autopreservação? É o nosso eu não querendo ir à cruz. Então, se nós, mesclado com essa autopiedade, nós levantamos falas para outros, desviamos, procuramos desviar o trabalhar do Senhor que o Senhor deseja fazer na minha vida, apontando para outros. Quando nós nos voltamos contra o próprio Senhor, com palavras agressivas, e novamente retornamos a esse falar da autopiedade, então a cruz não tem lugar em nós, ela não consegue avançar em nossas vidas. Depois nós vamos ver a importância também do capítulo 31, que é o capítulo da autojustificação. Então, quando a cruz não consegue avançar em nós, porque a autopiedade se levantou e a gente vai se autopreservar, o que acontece, irmãos? 3 coisas acontecem conosco, que são os 3 passos destrutivos da autopiedade. Então os irmãos anotem aí. Ponto 1. Capítulo 30, versos 25 e 26. Repete novamente o verso 25, viu, irmãos? Autopiedade, novamente. Agora os irmãos vão ver que são passos que vão se aprofundando. A cruz cessou de trabalhar. Então o que vai acontecer em nossas vidas? Resultados, né? Segundo ponto, capítulo 30, versos 27 e 28. O que nós temos agora? Qual é o estágio que nós nos encontramos? Saiu agora da autopiedade e foi para a depressão. Então, versos 27 e 28. Depressão. Irmãos, aqui eu ouvi um irmão também dizer, e achei bem interessante, porque ele diz assim, que quando nós estamos depressivos, nós procuramos um psicólogo, né? Mas, segundo o irmão falando, e de acordo com a linguagem da Bíblia, depressão é o resultado de que o trabalhar da cruz, um dos aspectos é que o trabalhar da cruz cessou em nossas vidas. Então, considerem isso também aos pés do Senhor. E esse irmão até fala, né? Quando nós estamos depressivos, nós não precisamos de psicólogo, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos do trabalhar da cruz em nossas vidas. Sei que depressão é um assunto sério, né? Mas considerem isso também. Então, terceiro ponto. Então, autopiedade, depressão, e agora nós vamos para o terceiro ponto. Versos 29 a 31. Fechando então esse capítulo 30. O que acontece agora? Um choro por si mesmo. Então, quais são os 3 resultados de uma vida que cessou o trabalhar da cruz nela? Autopiedade, depressão e choro por si mesmo. Então, observe que a alma está voltada para si. Lembra que Jó vai usar aqueles monte de pronome? Eu, meu, eu. O tempo todo, Jó está voltado para si. Então, irmãos, que os irmãos possam considerar esses pontos do capítulo 30. Acredito que dessa maneira vai ficar mais claro para os irmãos também considerarem aos pés do Senhor, né? E que nós possamos então avançarmos nesse assunto, irmãos, porque se de fato não abrirmos mão de uma vida de autopiedade, a cruz não poderá avançar em nós. João, aproveitando que você colocou a medida, né? Varou medida, eu acho que isso aqui também é uma boa receita, uma boa medida para nós, né? Quando o Senhor está trabalhando e eu começo a olhar o outro, apontar o outro, criticar, então você já pode perceber que você está entrando nesse caminho do capítulo 30. E o final dele vai ser você se afastar da congregação. O final vai ser isso aí. Então quando começar a agressividade contra o próximo,
reclamar, apontar, julgar, falar, murmurar, fofocar, é o início, né, de uma manifestação daquilo que já está no nosso coração em relação à autopiedade. E é interessante, irmãos, que nesse ponto exato, e obrigado, né, porque é aqui a gente encaixa, entra o capítulo 31. Porque uma vida de autopiedade é uma vida que não colocou a mão na boca. Ela está falando contra o próximo, está falando contra Deus. Qual é o resultado, irmãos? Autojustificação, capítulo 31. Compreende? A autoglorificação, a autopiedade. Agora nós vamos para a autojustificação. Então, na autopiedade, o Senhor querendo trabalhar, o nosso eu vai querer preservar. Então ele vai abrir a boca contra o próximo e contra Deus mesmo. Quem não coloca a mão na boca vai para o estágio da autojustificação. Claro que tudo isso em nossa experiência pode ser contínuo e misturado, né? Mas percebe que há um avanço, irmãos. Há um avanço. E essa é a disposição que o Espírito colocou na palavra. Então nós precisamos considerar de acordo com o contexto da própria Bíblia. Compreende? Então, observe os estágios do nosso eu, irmãos. Por favor, não perca isso. E não leve isso como um assunto meramente teórico. Porque todas as vezes que nós estamos aí sentados, ou também aqui ministrando, nós estamos passando pelos mesmos desafios. Pelos mesmos desafios. Porque o trabalho da cruz, como já temos dito, tantos têm falado aí, mas não têm compreendido. O trabalho da cruz, ele é algo prático. Ele fala justamente da palavra que temos recebido e que vai nos confrontar, vai gerar confronto no nosso eu, dos arranjos que Deus tem proposto para nós. E aí, como nós temos reagido? Então é muito prático, irmãos, esses assuntos que nós temos falado. Todos nós, em graus menores ou maiores, estamos passando por isso. E iremos passar até o fim. O processo é isso aí, né, João? A gente primeiro tenta mostrar o que a gente faz. Quando não convence o outro, a gente se faz de vítima. Quando não funciona, ele fala, bom, então traz a acusação para cá e vamos ver quem está certo nessa história. É sempre assim. A gente não consegue ter paciência com o outro, a gente não consegue assumir a nossa debilidade. Então a gente tem que se autopromover, né? Tem que entrar na caverna e se nada der certo, vamos para o tribunal então, e alguém vai decidir quem está certo nessa história, né? É o que a gente chama de acariação, que a gente fazia muito no passado e não funcionava, muito com relação a casal, né? Casamento, coisa desse tipo, né? Então perceba que é muito prático, né? Todos os pontos que nós temos trabalhado, né? Então que o Senhor possa avançar conosco, irmãos. É um falar corporativo para todos nós. Todos nós precisamos considerar esses assuntos aos pés do Senhor. Então agora nós vamos entrar no capítulo 31. Ele é um capítulo também que eu pretendo trabalhar ele de uma maneira sucinta, colocando como que um esboço e ponderando apenas algumas coisas. Então nós vamos entrar aqui mais alguns minutos, tá bom? Então antes de nós entrarmos no capítulo 31, eu preciso dar alguma coisa geral sobre esse capítulo, que também é muito importante. Porque, como nós já vimos, esse capítulo 31 é o capítulo da autojustificação, certo? Então, Jó vai olhar para tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele fazia, né, diante dos homens, para outros, e ele vai começar a levantar justificativas diante de Deus, mostrando quão bom ele era, né? Então, Jó, ele vai usar, se os irmãos depois fizerem uma leitura cuidadosa desse capítulo, ele vai usar pronomes pessoais novamente cerca de 80 vezes nesse capítulo. Então observe que Jó está voltado para si ainda, né? Louvado seja o Senhor, porque quando vocês olham para o verso 40 desse capítulo 31, finalmente as palavras de Jó vão terminar. Mas ainda falta um bocado ali, irmãos, de coisa que Jó vai botar para fora. Porque o fogo do Senhor veio purificar Jó, aqueceu. Agora ele está, irmãos, botando para fora. Toda a impureza que havia no coração dele e que só Deus via, agora ele está botando para fora, né? Então Jó usa cerca de 80 vezes pronomes pessoais nesse capítulo. Jó também vai usar a condicional se. Se os irmãos verem, ele vai ver assim: se o meu coração, se andei. Várias vezes ele vai usar esse se. Ele vai usar cerca de 24 vezes. Os irmãos verem isso, porque ele vai como dizer assim: Senhor, se eu fiz isso, então você pode fazer isso comigo.
Agora, do contrário, não. Observe, irmãos, onde Jó está indo, a loucura que Jó está indo. Jó chega a insinuar que Deus está pesando ele em balanças infiéis. Olha a loucura que nós podemos chegar, irmãos. Então, penso que essas sejam duas coisas importantes para nós colocarmos como notas introdutórias. Então, para onde Jó está olhando quando ele está se justificando? Para si mesmo. Ele está vendo quão bom ele era. Ele não colocou a mão na boca. Então ele vai continuar descarregando coisas com respeito a si. Então, como já disse no verso 35, nós temos uma linguagem jurídica aqui. Jó chamando o Senhor para o seu tribunal. Então eu gostaria de colocar, irmãos, para efeito de estudo dos irmãos, de consideração, uma divisão desse capítulo, mostrando os pontos em que Jó está se justificando diante de Deus. Quais são os pontos que Jó usou para se justificar diante de Deus? Então, vai ser bem organizado também. Podem colocar assim, divisão do capítulo 31. E se por acaso eu também errar os versos igual fiz, algum irmão, por favor, fale, porque aí me ajuda para a gente poder construir o quadro junto, tá? Porque pode ser que na hora de anotar a gente acabe errando. Então, primeiro então, versos 1 a 4. Tudo então em torno do capítulo 31, viu? Eu vou citar apenas os versos para a gente ir conduzindo. Versos 1 a 4. Jó está se justificando com relação à concupiscência. Jó está se justificando com relação à concupiscência. Entre parênteses, os irmãos colocam em olhar. Agora vamos ler os versos que os irmãos vão perceber essa justificativa de Jó. Olha o que diz, versos 1 a 4. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o ímpio, para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então Jó usa a primeira justificativa. Segunda justificativa, versos 5 e 6. Irmãos, deixa eu me dizer algo aqui, antes de prosseguir. Por que é importante nós anotarmos isso? Que pode ser que algo desses pontos aqui seja um ponto que nós estamos usando para nos justificarmos diante de Deus. Simples assim. O motivo de eu citar todos esses pontos, e depois os irmãos vão ver o quadro completo, é justamente isso. Para nós irmos aos pés do Senhor e vermos se nós, de alguma maneira, não estamos usando algum desses pontos que Jó usou para nos justificarmos diante de Deus, diante do trabalhar da cruz em nossas vidas. Então, versos 5 e 6. Jó está se justificando com relação à falsidade. Olha o que diz o verso 5 e 6 então. Se andei com falsidade, aí está a palavra, e se o meu pé se apressou para o engano, olha agora, irmãos, olha a ousadia de Jó em dizer tais palavras. Pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Jó está dizendo, em outras palavras, que Deus não estava sendo justo com ele, irmãos. Está falando assim, Deus, de alguma maneira a sua balança aí está meio desregulada. Tem algum peso aí que está enganado sobre a minha pessoa, porque eu não ando com falsidade. Se eu me pesar numa balança que está melhorzinha aí, o senhor vai ver que eu sou íntegro. O senhor vai ver a minha integridade. Observe, irmãos, que loucura. Acaso pode Deus errar sobre nós, irmãos? Terceiro ponto, versos 7 e 8. Jó. Mas, desculpa, eu não saí disso. Não foi Satanás que tentou a Jó? Só não tirou a sua vida? No início, Satanás levanta aquele conflito. Lembra que nós até abordamos? Pode o homem amar a Deus
a despeito daquilo que ele tem? Então Jó cala o inimigo lá, porque tudo foi tirado dele, todos os bens, todos os filhos, tudo é tirado dele. E em tudo isso Jó não pecou. Isso está relatado no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3 em diante, conforme a gente viu, o inimigo é posto de lado. E agora nós temos o trabalhar de Deus com o seu servo Jó. Então não temos mais nada do inimigo aqui. Aqui é Deus trabalhando Jó. Então, se Jó tivesse colocado a mão na boca e não aberta, o resultado seria diferente? Seria diferente. Ele Podemos- teria se visto como ele se... Podemos, então, a questão toda era justamente essa. Jó, ele, nesse contexto do capítulo 31, por exemplo, ele olhava para si e se achava muito bom. Lembra da idolatria que a gente falou? Que Jó era alguém virado para si mesmo? E ele sustenta isso, irmãos. Então o Senhor está trabalhando para mostrar isso a Jó, porque o Senhor sabia. O Senhor tinha um veredito adequado sobre Jó, mas Jó não. Então o Senhor está trabalhando, e claro, tem toda aquela base também da doutrina da retribuição que nós já construímos, mas o importante que a irmã entenda aqui é que é Deus que está trabalhando Jó. O inimigo foi posto de lado completamente. E sim, o resultado, e é isso que nós temos trabalhado, ele depende de uma resposta nossa. Porque eu até levo essa dinâmica assim na minha consideração diante do Senhor. Será que se Jó não tivesse fechado a boca antes, o livro de Jó não seria talvez menor? Claro, obviamente que há uma disposição do Espírito e tudo. Estou trazendo apenas para efeito de reflexão. Será que se Jó não tivesse colocado a mão na boca, nós precisaríamos esperar tantos capítulos de Jó falando, porque só quando terminou as palavras de Jó no verso 40, foi que Deus pôde dar um passo a mais com Eliú e depois vai vir ele nos discursos. Então, se nós, como temos aprendido, colocamos a mão na boca agora, conforme o Espírito tem requerido de nós, muita coisa pode ser diferente daqui para frente, irmãos. Porque aí toca a responsabilidade do homem. Entende? O Senhor não passa por cima da nossa responsabilidade. Então, se hoje o Espírito tem falado assim, coloquem a mão na boca, para de acusar o próximo. Olha que suas palavras têm sido agressivas contra mim também. Se nós colocamos a mão na boca, o caminho pode ser diferente. Deixa eu ler uma frase que está anotada aqui nas minhas anotações na Bíblia, vai ajudar um pouquinho mais ainda a nós todos, né? A questão de Jó não estava ligada à sua justiça, no contexto do capítulo 31, né? Pois Deus testemunhou sua justiça, né? Deus falou, Jó é justo. A questão de Jó era sua justiça própria, ou seja, contemplar e glorificar-se em sua própria justiça e acorrentar Deus à sua justiça, de modo que Deus o retribuísse segundo seus pensamentos, caminhos e feitos. Então, percebam, irmãos, que todo esse falar que o Espírito tem trazido para nós é para nos mostrar que de fato as coisas podem ser diferentes. Porque Ele espera uma resposta nossa. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quanto ao meu coração, isso traz uma profunda meditação aos pés dele. Porque nós não simplesmente cruzamos os braços, falar, Senhor, trabalha aí no seu tempo. Às vezes eu não estou respondendo, aí nós ficamos com aquela desculpa, não, o Senhor uma hora vai fazer. Irmãos, não é bem assim, não. Não é bem assim. Depois eu vou trazer uma frase, creio que nós já ouvimos aqui, de Jonathan Edwards, falando sobre a graça eficaz. Irmãos, vamos ver essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, é importante por quê? Porque isso, por exemplo, os reformadores não aplicam adequadamente, os reformados não aplicam, não dão a devida atenção à responsabilidade do homem, entende? E nós precisamos considerar isso, nós não podemos cruzar os nossos braços, né? Então sim, irmã, eu acredito que sim, que Jó, se ele tivesse respondido ao falar do Senhor de uma maneira mais prontamente, a história teria sido diferente. Talvez esse fim das palavras de Jó teria acontecido, por exemplo, lá no capítulo 10, 5, né? Antes. O Senhor mostrar a Jó quem ele era. Não, exatamente. Porque o Senhor só pôde trazer o veredito quando Jó fechou a boca. Se a gente fechar a boca logo, o Senhor vai mostrar, irmãos. Ele vai mostrando, né? Porque é um trabalho processual, não é assim? Nós entendemos que maturidade, lembra que eu trouxe aquela explicação que maturidade não é necessariamente um fim, mas é um estado de se tornar. Ela é dinâmica.
Então o Senhor vai nos mostrando, irmãos, processualmente. Nós colocamos a mão na boca hoje, o Senhor avança um pouco conosco. Depois Ele pode dar outro giro conosco. Se nós colocamos a mão na boca, Ele vai avançando conosco. Ele vai avançando. Agora, se a gente não coloca a mão na boca, Ele aguarda até o fim das palavras. Deixa eu ler um texto, um versículo para embasar isso aí que você está falando, né? Pedro vai dizer assim, Pedro 1,6, é a primeira carta de Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Eu ia ler esse verso enfatizando o se necessário. Se necessário. Irmãos, por que Jó sofreu tanto? Será que Deus tem prazer no sofrimento? Não, irmãos. Eu ouvi uma frase falando que o sofrimento ele é um trombone para ouvidos surdos. Quando nós não damos o devido valor à palavra de Deus, Ele vem com os seus arranjos, com os seus sofrimentos, com vista a despertar-nos. Às vezes nós estamos na nossa loucura, né? Enfiados no nosso eu, e o Senhor meio que tem que despertar, sacudir. Então Ele usa as circunstâncias. Mas o desejo mesmo do Senhor, irmãos, é que nós respondamos prontamente a sua palavra. Ele vai falando, nós vamos obedecendo e avançando com Ele. Irmãos, considerem isso, que muita coisa na nossa vida pode ser diferente, se nós considerarmos isso. Muita coisa, né? Que às vezes nós pensamos assim, não, Deus me livre, Senhor, então eu vou passar a mesma coisa que Jó passou. Não, irmãos. Está aqui um exemplo para nós registrado nas Escrituras. Nós não sabemos necessariamente até onde vai tudo isso, mas nós não precisamos saber até onde vai. Nós precisamos saber que de fato existe esse paradoxo tão lindo nas Escrituras, e meditar nisso é motivo de nos fazer avançar. Entende? Porque isso é contemplação, irmãos. É como quando nós olhamos para a palavra, vemos esses paradoxos, nós não entendemos, mas nós continuamos ali meditando. Olhamos os textos, considerando, falando, Senhor, então eu tenho que responder ao teu falar. Senhor, ajuda-me. Compreende? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, como igreja. Eu parei em qual ponto? Qual verso aí? Eu já citei o verso 8? Tá. Então, diz assim, o verso 7 e 8, o que Jó está se justificando? Se justificando com relação à avareza. Se justificando com relação à avareza. Vamos ler os versos 7 e 8. Mesmo que eu me prolongue um pouquinho, eu gostaria de terminar o esboço desse capítulo, irmãos. Tá? Tenham paciência aí comigo. Certamente nós ganharemos muito. Verso 7 e 8 diz assim: se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Quarto ponto, versos 9 a 12. Jó está se justificando com relação ao adultério. Versos 9 a 12. Jó está se justificando com relação ao adultério. Diz assim os versos: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito a punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Quinto ponto, versos 13 a 15. Jó está se justificando com relação ao desprezo ao direito alheio. Versos 13 a 15. Jó está se justificando com relação ao desprezo ao direito alheio. Diz assim: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu?
aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Sexto ponto, versos 16 a 23. Jó está se justificando com relação à dureza de coração, Jó está se justificando com relação à dureza de coração para com os pobres. Observe, irmãos, os pontos que Jó está levantando como justificativas. São coisas boas, não são? São todas verdades, né? Todas verdades, né? Jó de fato era isso, que é a frase toca nisso, né? O problema não era ele ter justiça, era a justiça própria. Quando ele olhava para essas coisas, e então ele contemplava elas. Isso confunde a maioria dos intérpretes do livro de Jó, porque o que ele está falando aqui é verdade. Então por que ele passou por isso, né? E fica aí. Entendeu? É isso que ele está dizendo, eu não adulterei. E é verdade, ele não adulterou. Então o problema não é que ele tinha adulterado. Então a maioria das pessoas não compreende. Então por que Jó sofreu? E ficam nisso aí. Não consegue ver o restante da beleza do livro, né? Então, se justificando com relação à dureza de coração para com os pobres. Vamos ler os versos. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe foi o guia da viúva. Se a alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Sétimo ponto, versos 24 e 25. Jó está se justificando com relação à confiança na riqueza. Para os irmãos, apenas uma sugestão, que querem ganhar tempo, apenas coloca, né? Confiança na riqueza. Porque se o capítulo todo é justificativo, então só os irmãos olharem os versos e falar confiança na riqueza. Senão você vai ficar repetindo a frase e toma tempo, né? Apenas uma dica aí. Então, se justificando com relação à confiança na riqueza. Diz assim, versos 24 e 25. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito. Versos 26 a 28. Jó está se justificando com relação à idolatria e superstição. Idolatria e superstição. Versos 26 a 28 diz assim: se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Versos 29 e 30. Estou passando um pouco mais apressadamente, porque lembre-se que nós estamos gravando agora, irmãos. Então depois os irmãos vão poder rever também, viu? Versos 29 e 30. Diz assim... deixa eu citar, né? Jó está se justificando com relação a nunca se alegrar com o mal dos outros. Às vezes nós nos alegramos, né, irmãos? Jó não se alegrava. Jó podia dizer que ele não colocava sua confiança na riqueza. Será que nós podemos dizer isso? Então, irmãos, veja que Jó está num nível sim de maturidade com o Senhor, porque isso que ele está dizendo aqui é verdade. Então, se justificando com relação a nunca se alegrar com o mal dos outros. Versos 29 e 30 diz assim:
Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Então, versos 31 e 32, a 10ª justificativa. Versos 31 e 32. Jó está se justificando com relação à falta de hospitalidade. Jó está se justificando com relação à falta de hospitalidade. Diz assim, versos 31 e 32. Se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. 11ª justificativa, versos 33 a 37. Jó está se justificando com relação à hipocrisia. Será, irmãos, que nós podemos dizer também isso? Com relação à hipocrisia? Quantas vezes colocamos máscaras, né, irmãos? Quantas vezes? Até mesmo diante do Senhor, como se Ele não conhecesse o nosso coração, né? Versos 33 a 37, então, Jó está se justificando com relação à hipocrisia. E diz assim, então, versos 33 a 37. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Irmãos, preste atenção aqui. Jó está dizendo essas palavras e o Senhor está ouvindo-as e se mantendo em silêncio. Consegue perceber como o trabalhar do Senhor é tão preciso? Como o Senhor é paciente? Como o Senhor tem propósito? Propósito. Ele não se move de qualquer maneira. Ele está ouvindo essas afrontas de Jó. Ele ouve as nossas afrontas, irmãos. E Ele aguarda que Ele tem um fim proveitoso em nossas vidas. E Ele está aguardando Jó falar isso tudo. E João, acho que é importante, sei que já estamos demorando, né? Mas na Bíblia há dois homens citados, Adão e Jesus Cristo. Você viu que Jó se colocou melhor do que Adão? São detalhes que nós não podemos perder quando lemos as Escrituras. Ele está dizendo que ele não fez como Adão. Em 1 Coríntios 15 vai trazer esses dois homens, Adão e Jesus Cristo. Ou seja, ele está se igualando a Jesus Cristo na sua justificativa. Então já uma dica aí, sublinha a palavra, o nome Adão e coloca 1 Coríntios capítulo 15, que aí depois os irmãos podem meditar nisso, viu? Então, o Senhor está ouvindo tudo isso, irmãos. Verso 36. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Então, a 12ª e última justificativa de Jó, versos 38 a 40. Jó está se justificando com relação à exploração da terra. Jó está se justificando com relação à exploração da terra. Vamos ler os dois últimos versos então. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Agora nós temos essa linda expressão, né? Fim das palavras de Jó. Então, irmãos, até aqui Jó fez 12 discursos no total. 12 discursos. E o Todo-Poderoso, que é o nome designado a Deus no livro de Jó, está calado, quieto, aguardando Jó colocar tudo para fora. E aqui finalmente, irmãos, nós vamos ver as palavras de Jó
terminando. Então, quando Jó se cala, somente quando Jó se cala, não perca esse detalhe, nós temos um caminho aberto para Eliú, que é o assunto então da próxima reunião nossa. Eliú, que é uma figura do Espírito Santo, um intérprete, né? Ele representa, se fôssemos colocar de uma maneira mais precisa, o falar do Espírito Santo na nossa consciência. Depois nós vamos abordar isso de uma maneira equilibrada, procurarmos construir algo juntos. Mas então, irmãos, apenas fico com esse registro final. Somente quando Jó se calou, Eliú pôde entrar em cena. E nós vamos depois recolher coisas tremendas também com respeito a Eliú. O Senhor me trouxe uma exortação muito forte que Ele fez na nossa pregação, em cima de Ezequiel 3, né? Que falava, pois toda a casa de Israel, de fronte obstinada, dura de coração, né? E eu fiz duro o teu rosto contra os deles, né? Ali fazendo uma exortação muito séria. E na lateral fala, né? Que a misericórdia divina, ela sempre procede à ruína, né? Sempre precede, não procede, desculpa. Então, ele me fez lembrar tudo, né? Igual assim, as palavras ministradas. Quando a gente olha as ministrações antigas, vira e mexe, eu tenho, né? A mania de pegar os meus cadernos, eu falo com o pastor, eu falo assim, nossa Deus, como o Senhor tem sido paciente com a gente, quantos anos Ele falando as mesmas coisas conosco, né? E uma das coisas que eu lembrei também foi que todos os sonhos, todas as palavras, todas as ministrações, principalmente do que o Senhor trazia para nós de revelação, todos eles se cumpriram. E aí vem a pergunta para nós. A gente tem sido tão desobediente, a gente continua se mantendo desobediente, porque se cumpriu, se a misericórdia vem antes, o Senhor sempre falou dos sonhos antes, para que não houvesse a queda. Mas todos os sonhos se cumpriram, todos os sonhos que foram ditos de culto, todos os sonhos que a gente descreveu, todos eles aconteceram, né? Então, quando você traz essa questão, né, até a pergunta da Vanessa mesmo, traz muita incredulidade, foi porque as pessoas não persistiram, não aconteceu, então ninguém acredita. Então é a mesma coisa com Jó, a gente tem a noção do que aconteceu, mas o que não deveria ter acontecido, se ele tivesse obedecido. Então a desobediência leva a gente a muita incredulidade, porque as coisas não acontecem conosco, né? O Senhor vem, exorta, voltou novamente a questão nossa, né? Da autopiedade aí, porque o Senhor está pontuando o que está acontecendo. Todas as jornadas está acontecendo, né? João trouxe, eu sempre falei isso também, sempre ministrei, gente, não é analogia louca, não é a gente estar estudando uma coisa por causa dos personagens, a gente está estudando a palavra porque está acontecendo, é algo pontual. Onde estamos sendo autopiedosos? Aonde está havendo desobediência no nosso coração? Aonde eu me identifiquei nessas justificativas de Jó? Nós nos justificamos o tempo inteiro. Então o Senhor, aí está anotado aqui, um coração obstinado resiste a Deus e entra em ruína. E somente o arrependimento pode fazer o Senhor entrar e intervir na nossa queda. O que o Senhor está ministrando é porque toda vez que passamos por um deserto, fica 2, 3 para trás, 2, 3 para trás. Agora, quem que está na vez de cair? Quem que de nós vai ficar para trás? Porque se não houver o arrependimento, se a gente não entender o que o Senhor está nos exortando nessa noite, é mais 1, 2 que vai ficar para trás, irmão. E não é assim, botando pressão, e nem falando algo aleatório, é totalmente espiritual. É totalmente espiritual. Quem está na vez? Eu? Você? Tem alguém na agulha. E o Senhor não se agrada, Ele não quer a queda, Ele está trazendo nós essa palavra exortativa para haver o arrependimento, irmão. Em nome de Jesus. Não vamos ser aquele que vai ficar para trás. Não é necessário ficar para trás. Não é necessário chegar 2 ou 3 na terra prometida, no sentido literal, né, natural que nós temos caminhado com a igreja. Todos que ficaram para trás
Se os irmãos trouxerem à memória, todos foram citados em sonho, todas as situações estavam acontecendo, foi em cada deserto, foi em cada ponto que o Senhor falou, e o ponto agora está sendo muito claro, nessa autopiedade, nessa autojustificação. Quem de nós está nessa luta? Quem de nós ainda está fazendo isso e não percebendo que o Senhor, de todos os jeitos, irmão, todos os jeitos que eu tenho percebido dessas últimas ministrações, tanto do João quanto do pastor, está sendo um sacode para não ficar para trás. E em nome de Jesus, que essa palavra realmente entre em nosso coração, fala a partir da minha vida. Que nós possamos fazer essas perguntas e a gente realmente ser verdadeiro. Em quem eu estou apontando, quem eu estou acusando, quem está sendo o problema. Ao invés de eu olhar para dentro de nós como Jó só lá no final, porque Jó se justificou em tudo que ele fazia. Desculpe, João, porque é muito necessário. E eu já ministrei isso para as mulheres também. A gente consegue tirar o que não é o nosso ponto máximo. Para mim não tem problema nenhum parar de beber, parar de ir em festa, parar, então isso eu paro. Então eu sou justificado como uma pessoa que não faço isso e quero apontar para quem faz. Só que o que o Senhor tem que mostrar para nós é algo muito mais refinado. Não é o que eu e você já largamos. O que Ele tem trazido para nós é algo que está embutido em mim e em você. E nós não largamos. Está embutido em nós. Não é o que eu já fiz, porque a gente vai falar sempre isso, essa autopiedade. Nossa, eu sou tão correta, eu estou vindo nos cultos, eu estou dando meu dízimo. Sim, isso o Senhor está vendo. Só o que está oculto em nós? O que nós estamos escondendo através dessa autopiedade que nós temos? Por quê? O Senhor está trabalhando. Desde quando nós pisamos no deserto, o Senhor foi muito claro, na primeira exortação, quando a gente começou a jornada, falou, não tem como voltar para trás. Uns vão cair, uns vão afundar na areia, uns vão ser mordidos por serpentes. Os irmãos lembram disso? Foi a primeira exortação que o Senhor nos deu. Mas não tem como voltar para trás. E Ele vai limpar. Então, quantos vão chegar lá na frente? Quantos tiverem realmente o que eu acabei de falar? Se um auto-arrependimento, porque só assim, parar de olhar para o outro, parar de olhar para o próximo, só é olhar para dentro de nós, a gente parar de falar como Jó e sair dessa jornada. Só quando a gente realmente olhar para dentro de nós e ver o que está embutido aqui, o que eu ainda estou olhando para o outro, o que eu ainda estou fazendo. E aí onde entra, né? Põe a mão na minha boca. E nós não estamos colocando, irmãos. Que é o problema que lá de trás, desde quando a gente começou com a murmuração, ela baixa e volta, e contamina um. Aí sai o pior. Abaixa e volta. Lembra um dia que Deus deu também uma exortação muito forte, falou que cobras tinham ficado, no sentido de filhote de cobra? Sempre, quando sai o maior murmurador, já fez uma trilha ali. E aquela trilha cresce. Aquele sai, fica a trilha ali. A trilha cresce. Aquele sai, fica a trilha ali. E a trilha cresce. Em nome de Jesus, que essa trilha não se forme mais em nós. Eu ia te chamar aqui mesmo. Depois você pode orar para encerrar também. Tá? Desculpa a palavra. Não, mas gravando. Tudo bem. Queria concluir com os irmãos o pensamento no seguinte sentido. A palavra é pontual, como minha esposa colocou. Cada um deve examinar a si mesmo diante do que está ouvindo, né? E vivendo. Isso é fato, isso não vai mudar, isso é contínuo e necessário. Mas eu queria elevar um pouco mais a responsabilidade no sentido de igreja, né? De comunidade, no sentido de sermos igreja do Senhor. Vocês conseguem ver que o que Jó está fazendo erradamente é contemplando o seu testemunho. Todo o problema de Jó é justamente o que nós estamos tentando trabalhar ali no Meu Povo é o Teu Povo, para que nós possamos dar um avanço como igreja. Porque uma assembleia que ainda está firmada no bom e ainda está entristecida por causa do mau testemunho,
ela ainda está trabalhando no princípio da teologia de Jó, que é a teologia da retribuição. Então nós andamos como igreja assim: bom, se nós andamos todo mundo certinho, Deus vai nos retribuir com a sua presença. Se nós então estamos a maioria em pecado, Deus vai nos retalhar com a sua ausência. Então tudo que está sendo tratado é para que nós, como assembleia, possamos avançar assim como nós avançamos com relação à salvação. Uma assembleia não pode viver o seu viver comum focado no testemunho. Testemunho é algo sério, é algo de responsabilidade pessoal, porque nós amamos o Senhor, nós servimos uns aos outros com uma boa vida, com uma vida moralmente correta, com uma vida espiritual, com devoção, com consagração. Isso é base. Mas eu tenho certeza, juntamente com João, que temos meditado, que o Senhor deseja é que nós entremos, e aqui não estou falando de algo místico não, é um caminhar com o Senhor, entremos numa realidade de igreja mesmo, essa relação, todos nós juntos, todos os santos juntos, possamos alcançar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus que excede o que? O que vemos, o testemunho, o nosso entendimento. Então que os irmãos estejam considerando seriamente isso diante do Senhor, tanto de uma forma pessoal, como já colocado, mas principalmente nesse momento. Já temos orado com relação à mesa, porque está diretamente ligado a quem vai estar na mesa. De novo, o que está em xeque? O nosso testemunho, na nossa cabeça religiosa. Então, há alguns que poderiam se aproximar e outros que não poderiam. Então, irmãos, orem. Por isso que eu tenho falado, né? O voto de Ruth é algo sério. Os irmãos vão ver que a jornada a partir de Hasmona é algo mais profundo, no sentido de precisamos obter revelação, como já falei no domingo pela manhã. Então, o que é igreja é muito mais do que fazemos ou deixamos de fazer. Que o Senhor possa ganhar os nossos corações com relação a isso, né? Porque senão nós vamos ficar para trás mesmo, porque nós estaremos fixados no bom testemunho ou no mau testemunho do outro, e aí nós vamos desistir, né? Se frustrar, ou vamos nos agarrar no bom testemunho do outro até que ele esteja firme. O problema é quando ele cair, como eu falei isso domingo. Então, irmãos, considerem isso seriamente diante do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade, em meios tão difíceis, né? Em meio a tantos maus testemunhos, a começar da minha vida, mas ainda assim o Senhor não tem, entre aspas, né, levado isso em consideração e está querendo nos levar a uma realidade mais profunda, porque na verdade é só com essa revelação, com esse entendimento de igreja, é que a nossa vida externa vai mudar. A vida cristã não começa de fora para dentro. A vida cristã precisa começar de dentro para fora. E nós vamos então compreender essa realidade de igreja. Por isso que eu falei aos irmãos, eu creio em nome do Senhor Jesus, que ao final aí desse tempo aí, em torno desse voto de Ruth, culminando com essa fala de Eliú e do próprio Deus aqui, o Senhor vai nos ajudar nisso. Então, pense sobre isso. Olhe para você, mas não olhe só para você. Há algo mais elevado para nós como assembleia, se nós conseguirmos unir o que somos e o que o Senhor já nos fez nele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo, por uma noite tão especial diante da Tua Palavra, onde o Senhor move os nossos corações que, dentro das nossas limitações, têm se mostrado sedentos por querer aprender mais do Senhor, corações que de fato têm, por sua intervenção e por sua total graça, se mostrado perseverantes, até mesmo ensináveis, ainda que tenhamos por vezes um coração duro, mas por fim o Senhor tem conseguido avançar conosco.
que nós possamos ter o testemunho de Jó, mas não agir como Jó e nos firmarmos no nosso testemunho. Esta foi a derrota de Jó. E pior ainda, querer amarrar Deus e trazer Deus cativo para o nosso tribunal, para que Deus possa nos servir com base no que nós já somos nele. Nos ajuda, Pai, com relação a isso. Nós queremos viver o que Paulo disse: se alguém tiver que se gloriar, que glorie-se no Senhor. Então nós nos entregamos a Ti, Pai, e Te agradecemos por esse tempo de revelação do que é a igreja, que nós possamos nos aprofundar e, por consequência, desfrutar cada vez mais da Tua mesa. Nos lembramos do encontro em São Lourenço, que algo mais possa ser acrescentado ali, ó Deus, para que haja maturidade no Teu povo em dias tão superficiais. Nos entregamos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.